Aqui tô eu pra bater um papo com vocês. Eu não sou muito de postar, não é minha coisa, não sei. Eu tenho que ficar entrando em o que é que tá rolando hoje em dia, o que funciona pro algoritmo, e isso acaba me distraindo bastante do que na verdade eu quero falar. Eu sou mais de falar, eu gosto de conversar durante muito tempo, eu gosto de trocar. Então faz muito tempo que eu não gravo um vídeo nesse estilo também, de vir aqui e falar. E hoje eu queria vir aqui falar um pouco sobre manifestação, coragem e... Cara, a vida é muito boa, né? Eu sinto isso muito forte. E eu sou muito grata pela bondade da vida, né? E eu acho que ela favorece a gente quando a gente se favorece. E é isso que eu queria dizer, que tudo na nossa vida é criado, manifestado por nós mesmos, né? E as pessoas pensam que manifestação é só pro bom, mas na verdade não é. A gente está manifestando todo o tempo. Tudo que está acontecendo na nossa vida está sendo criado pelo nosso inconsciente, por micro decisões que a gente toma, por pensamentos, coisas que são levadas por medo, por falta de coragem, por medo, sempre medos, né? Normalmente medos, culpas, medo de decepcionar alguém, medo de perder alguém, medo de ir sozinho, medo de ir sem alguém, medo de culpa por ter ido e alguém ter ficado, culpa por ter se priorizado e não ter priorizado alguém que estava em uma situação pior do que você, culpa de ir, culpa de ficar, medo de tentar, medo de falhar, medo de alcançar, medo de gastar, medo de não ter. E no fim a nossa vida, ela é um reflexo de todos esses medos que a gente tem. A gente vive a vida que a gente tem medo de ter. Não é louco se você parar pra pensar? E tudo isso vem a partir de uma sensação, uma emoção, né? E a partir dessa emoção, dessa sensação, vem um pensamento que gera uma pequena decisão, que gera uma pequena ação, que carrega uma pequena dúvida, uma pequena vontade, um pequeno desejo, uma pequena frustração, uma pequena tristeza, uma pequena felicidade. Depende mesmo do que a gente quer. E o autodiálogo, o diálogo interno, ele alimenta essas pequenas percepções que a gente tem, essas pequenas vontades. Se a gente não vai em direção àquilo que a gente quer e a gente não decide colocar os medos e as culpas para trás, o que acaba sobressaindo são todas as outras coisas que não permitem a gente de fazer essas coisas. Então a nossa realidade, ela vai se criando, se materializando a partir dessas pequenas decisões que a gente toma. A gente é ou não é consciente sobre isso, aceita ou não aceita necessariamente essa informação, mas ela é real. Então a vida que você tem hoje é um reflexo do que você acredita que você é por dentro. E quando você entende, né, que você está manifestando todo o tempo, que a vida é uma manifestação, que a vida é um jogo e você está jogando pelas regras erradas, é aí que o jogo começa a virar. Porque você entende que se você é responsável por construir a realidade que você tem hoje e ela é ruim e você dá conta de encarar essa informação, te dá poder para você transformar isso agora para algo positivo. Porque tem a transformação aí que vem desse lugar
Porque você começa a fazer pequenos treinos, você começa a ir para pequenos lugares e tomar pequenas decisões diferentes daquelas que você está repetindo no seu autodiálogo. Você começa a prestar atenção no que é que você está pensando. Muita gente acha que manifestação é coisa de energia, coisa mística, mas é neurociência total. Por quê? Porque a nossa vida, ela nem é refletida real. Os nossos olhos, eles estão manifestando as conexões, né? As sinapses que o nosso cérebro recebe, comunica. Então, o que a gente vê é uma mera projeção daquilo que a gente quer ver. Se eu acredito que eu sou uma pessoa fracassada, o meu externo vai refletir para mim exatamente o que eu acredito. Se eu acredito que eu sou uma pessoa que não tenho competência, coragem para transformar minha vida, fazer alguma coisa diferente do que eu faço hoje, minha realidade vai confirmar minha crença. Então, quando a gente fala sobre crenças limitantes, a gente fala sobre a definição de tudo que você dá para tua vida. Você já parou para pensar? Qual que é a definição de riqueza para você hoje? Qual é a definição de pobreza? Qual que é a definição de amor? Qual que é a definição de honra? Qual que é a definição de parceria? Qual que é a definição de ser uma pessoa boa? Qual que é a definição de pertencer? Porque todas essas definições, elas criam as nossas crenças. E o que a gente acredita, a gente é. Então, se eu acredito que é feio um filho não escolher o pai, independente da circunstância, a situação que ele está para viver a sua própria vida, tipo assim, meu pai tá doente, então eu tenho que parar a minha vida e eu não posso realizar os sonhos que eu quero, porque é minha obrigação cuidar dele, porque senão não o estarei honrando. Entende que eu tô tomando um monte de decisões contra os desejos da minha alma que eu tive, que foram acendidos em mim? E agora, porque eu preciso entregar a dádiva que Deus me deu, que é a minha vida para ser vivida na melhor versão, eu estou desonrando a criação. Porque se cada um de nós é único, ninguém pode experienciar a sua consciência, ninguém pode experienciar o que você vê. Não é louco saber que você nunca vai saber se alguém sente o mesmo gosto que você? Que alguém vê a mesma cor que você? Que alguém visualiza uma pessoa do mesmo jeito que você a vê? Cada um de nós tem dons diferentes. E tem gente que é melhor do que o outro, tem gente em alguma coisa, né? Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais lento, tem gente que é mais criativo, tem gente que é mais intuitivo, e assim sucessivamente. Então, se cada um de nós veio, né, por padrão, por definição, com a instalação de um dom, e esse dom ele vai gerar desejos na gente que muitas vezes eles são vistos por loucura, são vistos por estupidez, babaquice no olhar dos outros que não tiveram coragem de explorar os seus próprios desejos e vontades pessoais, seus sonhos, a gente acaba morrendo por dentro. Então, se a sua definição de honra é você se sacrificar o dom que você veio, a oportunidade de viver uma vida no máximo potencial, com as capacidades já oferecidas, instaladas em você por divindade, você estaria de fato desonrando alguém que tomou decisões e escolhas para sua vida de estar naquele estado, enquanto você está dando conta de tomar decisões diferentes para viver o seu propósito aqui? Eu não sei. Eu acredito que fazer jus à vida é você ter coragem de encarar o que está dentro de você. Independente do que o outro diga, a experiência do outro, como eu disse, ele não tem a capacidade de acessar sua consciência e você não tem a capacidade de acessar dele. Então, para o outro, aquilo que é bom pode não ser para você.
Porque os medos que vocês têm podem ser diferentes. E você, esperando a opinião dessa pessoa como crítica ou como validação, você pode acabar baseando os teus sonhos e as suas vontades pelas faltas de sonhos e vontades dos outros. Medos, culpas. Se você não tem autoconfiança de fazer, você precisa construir. Eu acabei de falar sobre isso hoje. Coragem é um músculo. Eu li isso no Renato Torres hoje, que ele postou e é muito real. E um músculo a gente treina. O músculo pode ser treinado. Qual que é a falta de coragem que você teve hoje e o que te traz mais perto de ter mais coragem? A gente fica olhando sempre o resultado final, mas o próximo passo é sempre aquele que pode ser dado, não é o resultado final. Se você quer se tornar uma pessoa grande, você precisa assumir essa postura, essa posição no presente. Você não pode esperar ser grande para agir como grande, porque senão você nunca vai ser grande. Uma pessoa que é pequena, ela sempre vai estar em lugares e espaços pequenos, com pessoas pequenas. Uma pessoa que é grande, ela precisa estar nesse tipo de meio para ela poder treinar os seus músculos, para ter a capacidade. Então você precisa assumir aquilo como real, como seu agora, no hoje. Tudo no futuro é puxado, trazido para o presente, quando você vive já a identidade futurística no seu agora. Como que essa pessoa anda, como que ela fala, o que ela come, que meios que ela anda. Se você não tiver coragem de tomar decisões que vão trazer você para mais perto dessa pessoa que você quer se tornar, para que você já viva a sensação de que você é essa pessoa no hoje, sua realidade não colapsa, sabia? Para sua realidade colapsar, você precisa sentir que você já é. Já é no agora. Eu já sou, eu já tenho, eu já estou celebrando antes. Olha quantas crenças a gente tem. Ai, quando a esmola é boa, o santo desconfia. Não pode celebrar antes da hora, porque senão dá azar. A gente ouviu tantas coisas na nossa vida para parar a gente, travar a gente de sonhar. Eu posso continuar aqui tudo que a gente viveu, quantos arquétipos, o próprio sistema, as crenças das pessoas que não tiveram a oportunidade de viver na era da tecnologia como a gente vive hoje. Então a gente se deixa limitar pela falta de permissão que as outras pessoas tiveram. E se você não tem permissão nata, o que é permissão nata? Quando você já nasce em um lugar onde te ensina muita coisa boa, onde tem crenças boas, onde as pessoas acreditam nas coisas, acreditam em você. Se você não tem já um lar estável, né, com dinheiro, pessoas de sucesso, e você viveu muito tempo da sua vida acreditando em pouco e que você era aquilo que a sua circunstância, que a sua vida externa mostrava para você ser, você criou e reforçou muito mais ainda essas suas crenças, esses registros emocionais que você tem. E agora, além de tudo, você criou um monte de dependência emocional com um monte de gente que você acha que você tem que salvar junto com você. Então, você tem um pouco mais de dificuldade de treinar esse músculo da coragem, do desejo de sonhar, mas também é possível. Tudo que um alcança, qualquer um pode alcançar, qualquer pessoa pode chegar nesse estado de vencer, nesse estado de ser, nesse estado de ser, de já sou. Deus disse, haja luz, e houve. Eu gosto muito dessa frase, porque tudo se cria a partir de um pensamento. Tudo que já foi criado, tudo que existe, a cadeira que você senta, essa caneta que eu estou usando, esse relógio, a tinta do meu cabelo, esse caderno, tudo que foi criado foi imaginado antes. Ninguém voou num avião para depois inventar ele, inventaram ele antes. E para inventar ele antes, alguém teve que pensar, imaginar, teve que colocar as peças juntos na cabeça, porque ela teve que, todas essas peças tiveram que ser desenvolvidas. E isso é louco de pensar. Então, se absolutamente tudo, e até Deus disse, haja luz, e houve, ele teve que imaginar, pensar, assumir o estado de que ele era, para poder criar.
Então por que a gente tá pensando que com a gente é o contrário? Se eu ficar esperando ser rico para agir como rico, talvez eu até consiga, pela força. Mas a gente tem capacidade de viver com leveza, porque a gente é parte do todo, a gente é parte da criação. E a gente tem um poder incrível nas nossas mãos de viver a nossa melhor frequência, a nossa melhor versão, em abundância total, só de assumir o estado de ser. Penso, logo existo, sabe? Penso, logo existo significa tudo que eu penso se materializa para mim. Então, se hoje a realidade que eu vivo ela não me agrada, em vez de trabalhar mais forte no externo, eu trabalho mais dentro para me tornar essa identidade leve e natural que vai automaticamente atrair as coisas para mim. Porque se eu me comporto como tal, entendeu? É isso aqui, ó, a realidade colapsa. Se eu forço, ó, isso é física, choco. O natural se atrai porque se eu não vou me permitir estar em núcleos onde as pessoas são pequenas, eu vou buscar núcleos onde as pessoas estão e são grandes. Então isso já automaticamente me tira de um lugar de pequenez e me coloca num lugar de grandeza. As oportunidades desse lugar que vão ser atraídas até a mim já são completamente diferentes do que as que eu teria me mantendo no mesmo lugar. Só que, por que as pessoas não fazem esse movimento? É difícil. Toda decisão carrega consigo pelo menos uma renúncia. Então, cada vez que você decide sair de um grupo onde as pessoas, a mentalidade, onde o que acontece é pequeno, isso te força a fazer e a ter comportamentos diferentes daqueles que você conhecia, que era seguro para você, que o seu sistema nervoso dava conta de sustentar. Então, em vez de querer manifestar, porque manifestar não é nada mais do que o ato de ser, viver, manifeste coisas pequenas e não tão grandes. Não saia de um grupo, saia de uma relação. Não transforme 100% a tua forma de comportamento, transforme em uma ação. Se antes eu não conseguia falar não nessa situação, para uma pessoa, vamos dizer assim, tenta falar não numa situação. Você entendeu o que eu digo? Que coragem é músculo e músculo a gente treina? O treino ele tem que começar de algum lugar. Você não pode querer já o resultado final, a não ser que você já esteja totalmente treinado com a coragem de fazer o que tiver que ser feito. Só que muitas vezes quando a gente vai com essa sede ao pote, sem estar preparado no nosso sistema nervoso, a gente colapsa porque a gente não dá conta de sustentar aquela realidade. A gente, com as nossas decisões, gera muita culpa, gera muito medo. E a gente não quer gerar culpa e medo, a gente quer gerar flow, a gente quer gerar naturalidade para aquela nova identidade. Então começa de algum lugar, começa hoje. E você vai ver a mágica acontecendo na sua vida. Pensa certo, pensa o que você quer alcançar, pensa onde você quer chegar. Muda o teu autodiálogo, acredite em você. Fale que você é lindo, fale que você é linda. Pensa de fato onde você quer chegar, o que você dá conta, onde você acredita que o teu sonho pode te levar. E acredita naquilo ser real para você. Eu vou vir contar aqui para vocês as coisas que eu já manifestei e que eu tô manifestando nesse momento. Eu prometo que eu vou vir aqui contar para vocês o que eu tô manifestando nesse exato momento, ainda esse mês. Eu cansei de viver pequeno. E é por isso eu cansei de ter falta de coragem e deixar com que os meus medos me impeçam de vir aqui falar, de fazer o que eu quero fazer, de andar por onde eu quero andar, de realizar as coisas que eu quero realizar. E a gente sempre acha que sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Mas o dinheiro é só um reflexo daquilo que você crê ser por dentro. Então, se a tua conta bancária ela não está refletindo o que você gostaria, então você não está refletindo ser o ser que você gostaria de ser, porque a tua realidade é criada por você. Se você quer transformar a tua realidade, naturalmente, o dinheiro ele vai ser atraído para você como consequência. Apenas seja, se torne.
E aí a gente vai conversar juntos da mágica que tá acontecendo. Mal posso esperar para esse vídeo chegar em milhares de casas, transformar milhares de vidas, trazer muita consciência para muita gente que não chegou a entender isso até aqui, porque demorou muito tempo. Por mais que eu tive muita informação, muita expansão de consciência durante muitos anos, eu fiquei andando em círculos. E eu achei uma forma fácil de conseguir entender isso hoje e aplicar na minha vida. E os resultados que eu tô tendo, a realidade tá me confirmando isso. E eu quero vir aqui compartilhar com vocês todos os dias, para que vocês possam acompanhar comigo o meu crescimento. Tem muita coisa boa vindo por aí. E quando muita coisa boa vem por aí, o mínimo que você pode fazer é compartilhar. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui, eu espero que já tenha virado uma chave para você em alguma coisa que eu disse, em relação a alguma relação, em relação a algum lugar, algum desejo, alguma ação. E dá like aí e assina o canal. Vem mais do mesmo por aqui. E mais do mesmo significa mais coisa muito boa.